Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Ora boas, bem-vindos a mais uma edição do Scout Talks. O meu convidado de hoje é Pedro Figueiredo e é neste momento treinador adjunto e também diretor técnico da Seleção Nacional de Cabo Verde. Pedro, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, André. Antes de mais, agradecer o vosso convite. Também desde já dizer-vos que tenho seguido aquilo que vocês têm feito com outros colegas e é de facto uma iniciativa excelente. É sempre uma oportunidade de podermos olhar e absorver outras experiências de outros colegas que também estão a um nível alto e que também têm feito coisas boas no futebol. Portanto, desde já agradecer-te o convite e espero que continuem a fazer podcasts destes por aí fora com os vários treinadores portugueses que temos pelo mundo. O Pedro neste momento tem 33 anos de idade, teve passagens pelo Linda a Velha, pela formação do Linda a Velha, Belenenses, 1º de Dezembro, Mafra, Cova da Piedade, até que em 2018 surge o convite para ingressar na seleção de Cabo Verde. Vamos começar por aí, porque vamos centrar muito a nossa conversa em Cabo Verde e na seleção, naquilo que está a ser o trabalho do Pedro. Como é que surge o convite para se tornar treinador adjunto de Cabo Verde? Olha, acho que foi de forma muito, muito natural. Acho que ao longo do nosso percurso nós vamos conseguindo estabelecer relações umas mais próximas que outras. E neste caso eu tinha sido, na altura o Rui Águas iria voltar à seleção de Cabo Verde e eu tinha sido treinador do Martim, portanto, do filho do Rui, no 1º de Dezembro e efetivamente na altura o Rui precisava de um treinador adjunto, na altura o Martim tínhamos ficado com uma ligação boa, também o trabalho que acabámos por desenvolver no 1º de Dezembro foi muito bom. E ele acabou por me recomendar ao pai e depois seguiu o percurso normal das coisas, uma entrevista com o selecionador, depois uma entrevista com a direção e acabei por ser, felizmente, acabei por ser escolhido e acabei por conseguir também dar esse salto. Mas, segundo sei, as tuas funções não se resumem apenas a treinador adjunto, portanto, és também diretor técnico nacional. Como é que surge, portanto, aqui a junção de funções? Ou seja, se inicialmente a primeira abordagem foi mesmo só para ser treinador adjunto e depois, a posteriori, é que tornaste diretor técnico, portanto, como é que se deu aqui este processo? Para que quem nos ouve também conseguir perceber melhor. Claro que sim. Bom, antes de mais explicar o que é isto da Direção Técnica Nacional. A Direção Técnica Nacional, no meu caso e no caso de Cabo Verde, está muito associada a duas funções. Primeiro, a parte dos cursos de treinador, ou seja, o desenvolvimento dos cursos de treinador e das licenças em Cabo Verde, hoje em dia já muito orientado e monitorizado pela CAF, e depois uma segunda função associada também ao desenvolvimento das seleções jovens, nomeadamente a seleção de sub-20 e sub-17, que são os escalões que existem no continente africano. Depois, noutros países africanos, é comum o diretor técnico estar associado a mais alguns departamentos, como o futebol feminino, futebol de praia, futsal, etc. No nosso caso de Cabo Verde, isso são depois departamentos independentes. Para tentar também ir de encontro à tua questão, como é que surgiu essa possibilidade de diretor técnico nacional? Bom, na verdade coincidiu
na altura em que eu entrei, a Federação estava à procura de alguém com o perfil para poder preencher essa vaga, e depois de algum contacto comigo, de algumas conversas também que fomos tendo sobre a forma como olhávamos o desenvolvimento do futebol jovem, acharam que poderia ser, enfim, uma boa pessoa para ocupar o cargo, e aqui estou. E é também uma parte muito importante do meu trabalho, porque, enfim, por um lado é esta parte naturalmente associada à seleção, que acaba também por ser mais visível e mais associada à parte do treino e do jogo, que acaba por ser a minha grande paixão, mas por outro lado também o sentimento de que podemos e posso também deixar alguma herança na parte do desenvolvimento do futebol cabo-verdiano, principalmente na questão do desenvolvimento dos treinadores e das seleções jovens, como falei. Sim, essa questão das duas grandes funções que tens e que referiste, que é a formação dos treinadores e depois o desenvolvimento de jovens jogadores, neste caso do jogador cabo-verdiano, mas a parte dos treinadores tem sido muito trabalhada e muito falada em diversos países. O Brasil também está muito a apostar nessa área. Nos diversos países africanos está-se a querer apostar cada vez mais na formação do treinador. Eu pergunto, quais são as dificuldades, as barreiras que tens encontrado ao longo destes tempos nessa questão da formação dos treinadores, e também quais as medidas que estão a procurar implementar para melhorar a questão da formação e dos cursos dos treinadores? Bom, André, olha, muito honestamente a grande dificuldade, ou começando pelo início, se quisermos, que é a formação de treinadores no continente africano, de há uns anos a esta parte, estava completamente entregue às próprias federações. E o que acontecia naturalmente era que tinhas, se calhar, uns treinadores de licença pro com um determinado nível de conhecimento e de exigência num determinado país, e depois, se calhar, ias a outro país e essa mesma licença pro, se calhar o treinador tinha tido o triplo ou o quádruplo das horas e o triplo ou o quádruplo da exigência. Portanto, a CAF, e bem, pegou nessa questão dos cursos de treinador, como aliás se faz na Europa com a UEFA, e definiu um conjunto de guidelines, um conjunto de regras obrigatórias para cada licença. Associado a isso, em 2019, portanto, criou-se aquilo que se designa a Convenção CAF para os cursos de treinador, em que para cada licença, cada federação tem que seguir um conjunto de regras, chamemos-lhe assim. E a grande dificuldade está, ou começa principalmente aí, que é um processo que ainda está a decorrer pela parte da CAF. Eles estão a demorar um bocadinho de tempo a conseguir validar as licenças para todas as federações, e portanto isso tem atrasado um bocadinho a nossa implementação dos cursos de treinador. Portanto, essa passa um bocadinho por ser a principal dificuldade nesta fase, porque por outro lado também te digo que existe um grande desejo, uma grande aceitação e uma grande vontade dos treinadores cabo-verdianos em receberem os cursos e em seguirem essa vertente educacional, porque deixa-me também dizer-te que o impacto que estes cursos têm em Cabo Verde é realmente gigante. Ou seja, quando um clube procura um treinador, é realmente um ponto de honra e um ponto importante esse treinador ter feito esses cursos CAF. Portanto, bom, dizer-te aqui um bocadinho, por um lado, esse problema da CAF na lentidão em validar alguns processos e algumas licenças. Por outro lado, existe um desejo gigante dos treinadores cabo-verdianos em acederem a essa parte da educação e dos cursos de treinador. E só para estabelecermos aqui um paralelismo para que consigamos mesmo perceber a fundo como é que funciona em comparação com Portugal. Ou seja, em Portugal temos 4 níveis de treinador, em que o UEFA Pro permite treinar a Primeira Liga. Em Cabo Verde, como é que também funciona os níveis de curso e também as exigências de cursos de treinador que são necessários para treinar na primeira divisão cabo-verdiana?
Pronto, olha, como eu te disse, essa é uma questão que está em andamento, porque só agora, recentemente, em 2019, é que saiu essa convenção CAF. Portanto, até aqui, como eu tinha dito, cada federação ou cada país fazia um bocadinho como achasse melhor. E a partir daí não existia, nem existe ainda, essa exigência de um treinador para estar na primeira divisão cabo-verdiana tem que ter a licença Pro, A, B, C ou D. Não acontece porque efetivamente não existia essa sequência de cursos. Aquilo que estamos a trabalhar agora é precisamente isso, primeiro conseguirmos abrir em Cabo Verde todas as licenças e todos os cursos, para depois também podermos regulamentar a nível de campeonato, porque acima de tudo não seria justo para os treinadores cabo-verdianos estarmos a impor qualquer tipo de licença quando ainda não temos a capacidade de a poder oferecer ao treinador cabo-verdiano. Portanto, esse também é um processo em andamento. Já agora explicar-te que os cursos CAF ou os níveis CAF funcionam como os UEFA, basicamente há uma licença D, C, B, A e Pro. Basicamente é semelhante a como acontece com os cursos UEFA e como acontece em Portugal. Uhum. E depois, para também aqui perceberes mesmo a fundo, e uma questão que já debati algumas vezes, que é, ou seja, um treinador que tire a licença em Cabo Verde estará habilitado a treinar na Europa, ou seja, o curso vai ser reconhecido na Europa? Não, para já a única confederação que é reconhecida em todo o mundo e que os cursos são reconhecidos em todo o mundo é mesmo a UEFA. Portanto, qualquer treinador que tire uma licença UEFA, essa licença é reconhecida pelas outras confederações. Isto não se verifica ao contrário. Portanto, uma licença que seja tirada em África só é reconhecida no continente africano, na Confederação Africana. Na Ásia, a mesma coisa. Portanto, a única licença reconhecida pelas outras confederações, neste momento, é uma licença tirada na UEFA, uma licença UEFA, chamemos-lhe assim. Neste momento é isso. O desejável é que daqui a alguns anos haja um maior reconhecimento global, chamemos-lhe assim, entre as várias confederações. Uhum. E agora, em relação à segunda parte do grande trabalho que estás a realizar em termos de direção técnica, que é a questão do desenvolvimento do jogador cabo-verdiano. Quais têm sido os planos de trabalho nesta questão? Ok, então é um projeto que estamos a desenvolver e que tem sido muito interessante, e é um projeto no qual nós esperamos muito. Basicamente passa pelo desenvolvimento de 3 polos, 3 centros regionais, portanto Norte, Centro e Sul, em que a partir daí nós criamos várias seleções regionais de sub-17 e de sub-20, e que a base dessas seleções regionais vão ser a base depois das seleções nacionais de sub-17 e de sub-20, que também está previsto que comecem a trabalhar nesses vários centros que nós temos, ou que estamos a desenvolver e a ativar frequentemente. É um projeto, inclusive, que estamos a desenvolver com o apoio próximo da FIFA. Portanto, é uma coisa que já está bastante desenvolvida, chamemos-lhe assim, e a ideia é mesmo essa. Portanto, no fundo, criar seleções regionais de sub-17 e sub-20, meter os melhores de cada região a treinar todos juntos, portanto, os melhores contra os melhores mais vezes, é essa a ideia, e depois que isso seja a base das seleções jovens nacionais, e que a partir daí possa existir depois uma sequência para a seleção, aquilo que nós chamamos a seleção de residentes, que é a seleção que participa na CHAN. O que é a CHAN? A CHAN é uma espécie de CAN, portanto de Copa das Nações Africanas, para os jogadores que jogam no continente africano. Portanto, só os jogadores que jogam no continente africano é que podem participar nessa competição. E a nossa ideia já no curto, médio prazo, tornar essa seleção uma seleção de sub-23, ou maioritariamente sub-23, para que depois possa também servir de base à seleção nacional, e que os jogadores que possam ser observados e valorizados nessa seleção possam ter ainda alguma margem, que era uma coisa que também não acontecia no passado,
e que nós efetivamente estamos a procurar dar esta sequência. Portanto, seleções regionais, sub-17, sub-20, seleções nacionais, sub-17, sub-20, depois a seleção de sub-23, portanto a seleção de residentes, e a seguir a seleção nacional. Associado a isto, aquilo que nós também pretendemos fazer é que, chamemos-lhe assim, os planos teóricos que estão na seleção A estejam igualmente nas seleções regionais, ou seja, estamos a falar de metodologia de treino, modelo de jogo, tentar aproximar ao máximo aquilo que são os planos teóricos para que haja uma linha de trabalho coerente cá de baixo até lá acima, chamemos-lhe assim. Mas bom, é um processo. Uhum. E em termos das infraestruturas, é também uma área que pretendem trabalhar? Como é que estão desenvolvidas, a que nível é que estão desenvolvidas as infraestruturas? Bom, isso é um problema, efetivamente, em Cabo Verde. Tem também que ver com, aquilo que é o país já de forma geral. O Cabo Verde não é um país muito rico e que tenha muito dinheiro para poder investir em infraestruturas. Ainda assim, relativamente a este projeto, como tinha dito, nós estamos a desenvolver, quando eu digo que estamos a desenvolver, já estão construídos, estamos a equipar e a torná-los melhores, para podermos efetivamente proceder à ativação, 3 centros, não lhes chamemos 3 centros de alto rendimento, mas 3 centros de desenvolvimento do futebol cabo-verdiano, e aí efetivamente estamos a conseguir que a nível de infraestruturas, recursos tecnológicos, recursos materiais, estamos-nos a tentar aproximar um bocadinho daquilo que é o futebol de elite. Vamos ver o que é que conseguimos ainda, mas efetivamente nesses 3 centros, pelo menos para as nossas seleções regionais, para as nossas seleções nacionais, queremos que eles trabalhem com bons campos, com boas infraestruturas, com boas ferramentas de trabalho. Agora, no futebol cabo-verdiano, de forma geral, o panorama é um bocadinho mais complicado. Naturalmente também que existem muito poucos clubes profissionais, o que também faz com que as infraestruturas, ou que haja um investimento muito menor nas infraestruturas a partir daí. Portanto, a nível daquilo que é o panorama do futebol cabo-verdiano de forma geral, é um ponto importante, ou seja, temos essa necessidade grande de desenvolver infraestruturas, mais campos, mais sintéticos de qualidade. Por exemplo, na cidade da Praia acontece que temos às vezes várias equipas da primeira divisão a treinar no mesmo campo, às vezes até à mesma hora, com meio campo para cada equipa. Portanto, é uma realidade, um bocadinho longe ainda daquilo que deve ser o futebol profissional, mas pronto, é a realidade que temos e que temos de tentar trabalhar sobre ela e pouco a pouco tentarmos ter melhores infraestruturas, mais campos, com mais qualidade. Uhum. Vamos então avançar aqui na nossa conversa e passaremos para a qualificação da CAN, em que Cabo Verde teve, quanto a mim parece-me, uma ótima prestação. Vamos então explicar como é que foi este processo de qualificação, onde a equipa ficou na segunda posição com 10 pontos em 6 jogos disputados, garantiram um lugar na CAN atrás da seleção, que também é ela fortíssima, dos Camarões. Eu pergunto, e para introduzirmos aqui o nosso tema de conversa em relação à CAN, qual é a influência do campeonato nacional ter estado parado, se isso teve alguma influência na prestação da seleção, se sentiram que isso teve algum peso na preparação e na prestação, claro. Olha, muito sinceramente e muito honestamente, não. Ou pelo menos não diretamente, ou seja, claro que quando o campeonato nacional e antes disso os campeonatos regionais estão a decorrer, nós temos vários observadores pelas várias ilhas que nos reportam aquilo que são as melhores equipas e os melhores jogadores, e é algo que nós vamos sempre seguindo com a máxima atenção. Aliás, até num passado recente já tivemos alguns jogadores que jogavam no campeonato cabo-verdiano a ir à seleção. O último, por exemplo, creio que foi o Ken, o guarda-redes do Batuque. Mas felizmente que hoje em dia a seleção de Cabo Verde
tem um conjunto de jogadores a jogar por este mundo fora, que nos permite fazer uma seleção com muita qualidade, sem que essa questão do campeonato cabo-verdiano estar parado possa penalizar aquilo que é a nossa preparação para os jogos. Portanto, muito honestamente, nós mesmo com o campeonato local parado, conseguimos ter recursos pelo mundo inteiro, ter jogadores com vontade de representar a seleção pelo mundo inteiro, de forma a conseguirmos fazer um grupo competitivo. E pronto, isso acabou por se refletir nestes 2 jogos também. Uhum. E em termos de, também nesta fase que estamos a viver, em termos de pandemia, com maior dificuldade, acredito eu, na questão das viagens, sentiram alguma maior dificuldade em analisar jogadores, principalmente in loco, já que a grande maioria dos jogadores da seleção atua no estrangeiro? Sim, olha, dizendo-te, hoje em dia, pelas várias ferramentas também que existem, a nossa observação de jogadores é muito mais feita através portanto, do vídeo, do que propriamente ver os jogadores in loco. Até, primeiro por questões financeiras, porque acaba por ficar muito mais barato para a Federação não ter que constantemente despender esse dinheiro em viagens, e muito bem, esse dinheiro acaba por ser aplicado no desenvolvimento do futebol cabo-verdiano. Portanto, acho que aí estamos todos alinhados. E depois, com esta questão da pandemia, menos sentido ou menos possibilidade existiria de ver jogos ao vivo. Portanto, nessa perspectiva, não posso dizer que tenha sido uma dificuldade. Nós conseguimos efetivamente ver as várias centenas de jogadores que acompanhamos ao longo dos dias e das semanas. Portanto, entre nós, equipa técnica, dividimos os vários jogadores que queremos acompanhar, que numa fase inicial posso dizer que são mais de 100. Portanto, acompanhamos diariamente esses jogadores através de vídeo. Depois, normalmente, vamos fazendo a nossa pré-seleção até que chegamos à convocatória final. A nossa grande dificuldade foi realmente lidar diretamente com as questões associadas à pandemia. Por exemplo, tínhamos alguns jogadores em França e até ao fim nunca se soube muito bem se eles poderiam ser libertados ou não. Noutros países a mesma coisa. Depois alguns clubes só permitiram que os jogadores viessem para o primeiro jogo e não permitiram a viagem para o segundo jogo, porque depois no regresso ao país teriam que fazer uma quarentena obrigatória. Portanto, como é evidente, do nosso lado também houve essa compreensão e depois libertámos os jogadores a seguir ao primeiro jogo. Portanto, aqui a grande dificuldade em determinada altura foi perceber realmente quem seriam os jogadores presentes. Ainda assim, posso-te dizer que conseguimos, mesmo com essas limitações todas que tivemos, conseguimos formar um grupo muito, muito competitivo para estes 2 jogos, muito, muito disponível, e posso dizer, não se notaram nada essas limitações, nada. Uhum. Sim, e a seleção tem uma forte ligação a Portugal. Dos 29 jogadores convocados, 12 jogam equipas portuguesas e vão desde a Primeira Liga até ao Campeonato de Portugal e, inclusive, Sub-23, o Papa Lelé, que fez uma excelente temporada no Leixões. Esta forte ligação a Portugal é também o ponto de partida para aquilo que é o vosso trabalho, ou seja, muito do vosso recrutamento passa por Portugal? Olha, muito honestamente, claro que o campeonato português, enfim, desde a primeira ao Campeonato de Portugal, passando agora também pela Liga Revelação, são campeonatos que nós acompanhamos muito pela quantidade de jogadores que efetivamente podemos selecionar. Cabo Verde tem uma particularidade, ou uma coisa muito especial, que é ter mais cabo-verdianos, mesmo que de segunda ou terceira geração, a viver fora de Cabo Verde, do que propriamente aquilo que é a população cabo-verdiana. Principalmente França, Portugal, Holanda, até nos Estados Unidos, portanto, mas principalmente Portugal, França, Holanda, Suíça,
são países que existe uma comunidade cabo-verdiana muito forte, com grande presença. E em Portugal, como nós sabemos, é um desses casos. Portanto, a partir daí, posso dizer que sim, Portugal é efetivamente um país que ainda tem uma ligação fortíssima a Cabo Verde e que isso se reflete no panorama do futebol também, em que nós desde o sub-15, sub-16, começamos logo a explorar alguns jogadores que possam eventualmente no futuro vir a representar a seleção, que possam ou já ter dupla nacionalidade ou eventualmente ser filho ou neto de cabo-verdiano. Portanto, posso dizer que hoje em dia existe um trabalho muito forte da Federação a partir posso dizer, do sub-16 para identificar aqueles que mais tarde possam vir a representar a seleção. E aliás, hoje em dia, se fores ver a seleção, já começam também a aparecer alguns jovens que nasceram em Portugal ou nasceram em França, mas que por influência familiar continuam-se a sentir muito cabo-verdianos e que têm uma paixão grande por Cabo Verde e uma vontade grande de representar a seleção de Cabo Verde. Uhum. Sim, eu tinha aqui essa questão também e podemos partir já para ela, que é da opção dos jogadores em escolherem a nacionalidade cabo-verdiana e, portanto, jogar por Cabo Verde. Porque aqui há tempos falei também com o Mr. Pedro Gonçalves, que está neste momento a treinar Angola, e que ele me disse que era também uma preocupação deles, ou seja, tornar jogadores portugueses, que possam jogar pela seleção angolana, ou seja, fazê-los acreditar também no projeto deles e levar a que o jogador opte pela nacionalidade angolana. É também um dos vossos grandes objetivos e também como é que têm tentado trabalhar esse capítulo? Bom, aqui, muito honestamente, nós não existe essa divisão do jogador que nasce em Cabo Verde e do jogador que nasce fora. Portanto, a coisa é tratada toda da mesma forma, que é independentemente de onde o jogador nasceu e daquilo que pode ser a sua nacionalidade de origem ou a sua naturalidade, o que nós vemos é o jogador interessa à seleção sim ou não, do ponto de vista técnico e do ponto de vista humano ou social. Portanto, basicamente tentamos fazer essa análise a fundo e essa investigação a fundo. Se o jogador interessar à seleção, aquilo que nós fazemos é tentamos partir, se o jogador interessar à seleção e se efetivamente nós soubermos que é um jogador que pode representar a seleção, o que é um jogador que pode representar a seleção? É um jogador que tenha alguma origem ou alguma descendência cabo-verdiana, ou portanto pais ou avós possam ser cabo-verdianos, portanto tem alguma ligação ao Cabo Verde e que, portanto, segundo aquilo que são as leis da FIFA, a nível de internacionalizações por outros países, o jogador esteja livre para poder jogar por outra seleção. Aqui há alguns meses, acho que ainda não fez um ano, a FIFA alterou ligeiramente essa lei e hoje em dia acaba por ser mais simples o processo, esse processo de legalização, ou seja, transformar eventualmente um jogador que tenha sido internacional sub-19 pela França, é mais fácil que esse jogador, ou mesmo que tenha sido, hoje em dia já é possível, mesmo que tenha sido internacional A pela França, se tiver sido em determinadas condições e se tiver passado um determinado período de tempo sem que ele tenha sido convocado para outro país, ele efetivamente pode vir a ser chamado para a seleção de Cabo Verde. Mas bom, não fugindo, portanto, há essa análise da nossa parte, há esse nosso interesse, a partir daí contactamos o jogador, mostramos-lhe também aquilo que é o projeto, mas isso fazemos independentemente do jogador ter nascido em Cabo Verde ou em Portugal ou na Suíça. Fazemos sempre questão, quando chamamos um jogador à seleção, de lhe mostrar aquilo que se está a passar e aquilo que é a realidade e onde queremos chegar. E depois, a partir daí, sentimos também o desejo e a sensibilidade do jogador. Muito honestamente, quando nós sentimos que um jogador não está disponível ou não tem aquele desejo profundo de representar a seleção de Cabo Verde, independentemente do nível onde ele compete, nós não insistimos em relação a isso. Até porque, primeiro, é perfeitamente legítimo que um jogador que seja cabo-verdiano de segunda ou terceira geração
não tenha uma ligação assim tão forte a Cabo Verde. Há uns que têm, há uns que não têm, depende também da questão cultural e familiar que eles vivem, mas portanto é perfeitamente legítimo que ele não queira. Esse é o primeiro ponto. E depois, aquele ponto que nós puxamos mais para nós, que é efetivamente só nos interessa ter jogadores na seleção que estejam efetivamente comprometidos e apaixonados pela seleção e pelo país. Portanto, quando nós às vezes contactamos um jogador e ele não demonstra assim tanto interesse, nós também da nossa parte também desligamos, porque efetivamente o perfil de jogador que nós queremos na seleção, claro que quanto mais alto for o nível competitivo a que está, se calhar maiores condições potenciais teria, mas para nós o que é sagrado e o que é importante é que o jogador manifeste esse desejo e esse interesse de representar a seleção de Cabo Verde. E eu tinha aqui uma questão e que não queria deixar escapar, que prende-se com a diversidade de jogadores que atuam nos mais diferentes campeonatos. E como ainda há pouco referi, que vão desde a Primeira Liga até ao Campeonato de Portugal, e inclusive há jogadores como o Zé Luís, que é um dos grandes nomes da seleção cabo-verdiana, que foi campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto. Sente-se muito a diferença entre o nível dos jogadores, ou seja, um jogador como o Zé Luís ou como um jogador como o Telmo, que joga no Tondela na Primeira Liga, e um jogador, por exemplo, como o João Paulo ou o Vasco Lopes, que joga no Campeonato de Portugal. Nota-se muito a diferença do nível dos jogadores? Não, olha, sabes, é uma pergunta muito interessante, porque nós gostamos de pensar muitas coisas desta forma. E atenção, não é o caso do Zé, porque efetivamente é um homem completamente apaixonado pelo país e efetivamente, se ele não tem vindo algumas vezes à seleção, não tem sido por escolha dele ou por decisão dele, tem sido às vezes o contexto ou o próprio clube onde ele está, que por razões ou de calendário ou agora mais recentemente devido à lesão, que não o impedem de vir. Mas bom, respondendo diretamente à tua questão, sabes que há aí uma coisa que é muito importante desmistificar, que é o nível onde um jogador se encontra na Europa pode não ser necessariamente o nível a que ele se apresenta quando vem à seleção. Ou seja, isto é válido para aqueles que estão a nível top, como é válido para um jogador que se calhar está em campeonatos semi-profissionais, como é o caso do Vasco que tu estavas a falar. Ou seja, há aqui um ponto-chave, que é, nós não selecionamos os jogadores somente em função do campeonato onde eles jogam. É um critério, sim, mas depois para nós é muito mais importante aquilo que eles fazem quando chegam à seleção. Ou seja, eles não são titulares na seleção por um jogar no Real Madrid ou de jogar a um nível inferior. Eles são titulares na seleção por aquilo que efetivamente é a nossa análise da ideia para o jogo, mas também por alguns sinais que eles nos vão dando nos poucos dias que estamos juntos. E onde eu queria chegar era realmente que essa diferença que tu estás a dizer de um jogador que está a um nível muito mais alto que outro no clube, depois quando chega à seleção isso pode não se manifestar, e já que falaste no Vasco, o Vasco entrou, jogou 5, 6, 7 minutos contra uma seleção poderosa como os Camarões, e entrou com uma naturalidade brutal, a querer guardar a bola, a querer pressionar. Portanto, tu olhavas para o Vasco ali e não dirias que ele estava a um nível, quando eu digo a um nível, é num campeonato inferior a outros. Portanto, isso às vezes é um ponto de partida errado. Às vezes é verdade e notas essa diferença de qualidade de um jogador para o outro, outras vezes não. Mas dizer-te que para nós isso não é um ponto de honra, que é, ele joga na Liga dos Campeões, tem que vir e tem que ser titular. Não, ele joga na Liga dos Campeões, mas se quando chegar à seleção não demonstrar esse nível, então para nós não tem tanto interesse assim. Portanto, essa questão às vezes torna-se um bocado subjetiva.
E acreditas também, portanto, que a questão do contexto em si, em que o jogador está inserido, ou seja, no contexto da equipa, a qualidade que a equipa também apresenta, possa ter, obviamente, influência naquilo que é o seu rendimento, porque vamos a ver o nível do União de Santarém e do restante plantel do União de Santarém, no caso do Vasco, não se compara ao restante plantel da seleção cabo-verdiana. Portanto, também acreditas que isso pode ter alguma influência no rendimento que o jogador pode apresentar? Sim, claro. Olha, acima de tudo são contextos muito diferentes e também não acho justo, até porque o União de Santarém está a fazer uma bela época, e também não acho justo estar a comparar... Como disse Cássio. Exato, uma bela época, e desde já também os parabéns para eles. E não acho justo também estar a comparar um clube, seja ele qual for, com a seleção, porque efetivamente são realidades super diferentes. Até os níveis de alerta dos jogadores são completamente diferentes, porque o jogador, quando está no clube, está naquilo que normalmente é a sua zona de conforto. Quando vai para uma seleção, muda de ambiente, muda de estímulo, apanha colegas diferentes, apanha treinadores diferentes, portanto também acaba por se calhar ter um nível de alerta que lhe permite subir um bocadinho, enfim, o nível deles. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, sabes, acho que depende. Acho que há jogadores que podem estar no Campeonato de Portugal, chegam àquele nível de seleção e ainda se sentem mais encorajados a meter o seu futebol no campo e a meter, no caso do Vasco, a sua criatividade. E há outros jogadores que se calhar chegam ali àquele contexto de seleção e encolhem-se um bocadinho, ficam um bocadinho mais envergonhados, mais tímidos, e se calhar essa diferença acaba por afetá-los negativamente. Já agora, como também estás a insistir no caso do Vasco, é daqueles que chegou à seleção e parecia que já estava lá há algum tempo, principalmente no campo, pela forma livre como estava no treino, pela lata com que ele ia para cima deles no 1 contra 1. Era daqueles jogadores que parecia que já estava ali há algum tempo, e esperamos nós que esta época seja uma época de afirmação para ele e que consiga desenvolver a sua carreira, tanto a nível de clube como seleção, que acho que é um rapaz que merece. Vou ainda pegar no jogo decisivo contra Moçambique e também contra o nosso amigo português Luís Gonçalves. Como é que prepararam este grande jogo entre Moçambique e Cabo Verde? Olha, nós tivemos 2 jogos em 4 dias, portanto jogámos, salvo erro, no dia 26 com a Seleção dos Camarões, depois jogámos dia 30 com Moçambique, portanto tivemos 4 dias entre jogos, com uma viagem de avião de quase 11 horas pelo caminho. Portanto, a nível logístico, foi um jogo, ou foi um duplo confronto complicado de preparar. Ainda assim, antes de irmos à parte técnico-tática e à parte do futebol, essa organização logística que tivemos, também te posso dizer que foi excelente e que foi, se calhar, o que nos permitiu podermos ter os jogadores confortáveis nos 2 jogos. Portanto, e desde já a Federação está de parabéns aí pela organização que conseguiu meter nesses 2 jogos. Aliás, posso dizer aqui à parte uma coisa importante, que também só valoriza um bocadinho o trabalho da nossa organização e do nosso departamento médico. Nós desde outubro, portanto nos jogos particulares de outubro, depois nos jogos de qualificação de novembro e agora nestes, não tivemos um único caso de Covid em todo o grupo, o que na realidade africana não é assim tão comum, porque às vezes os jogadores aproveitam o facto de irem ao seu país natal, ao seu país de origem, para querer visitar a família, desligam um bocadinho os estados de alerta, e nós realmente, os jogadores nisso realmente tiveram um espírito fantástico e compreenderam o momento que estamos a viver e respeitaram ao máximo aquilo que foi definido. Portanto, nós também, não tendo nenhum caso de Covid, permite-nos preparar os jogos com o grupo todo e com outra segurança. Como é que, não fugindo muito à questão, como é que nós preparamos o jogo de Moçambique? Olha, acima de tudo, houve aqui uma dupla questão, que é, como Moçambique
jogou 2 dias antes de nós e efetivamente perdeu o primeiro jogo com o Ruanda. Então eles acabaram por ter mais 2 dias para descansar para o nosso jogo, mas efetivamente, como eles perderam o primeiro jogo, permitiu-nos saber que se conseguíssemos um resultado positivo com Camarões, ficaríamos com vantagem na saída para o último jogo. Portanto, nós efetivamente preparámos o jogo com os Camarões como se fosse um jogo único, portanto, preparámos esse jogo para ganhar com o máximo de recursos, sabendo que tínhamos alguns jogadores que se levassem amarelo, por exemplo, que os Camarões não jogariam com Moçambique. Ainda assim, nós preparamos esse jogo de Camarões com a máxima exigência, com a máxima força, e depois acabamos por ter esse mérito da vitória, e depois acabamos por conseguir também fazer essa gestão para aquilo que foi o segundo jogo com Moçambique, ou seja, a partir do momento em que o jogo Camarões estava 3-1, por exemplo, o caso do Stopira, que ele tinha amarelo e que era um jogador importante também para o segundo jogo, acabamos por tirá-lo e conseguir fazer essa gestão. A preparação do jogo de Moçambique em si, bom, nós já tínhamos visto muitos jogos desde que o Mr. Luís Gonçalves tinha assumido a equipa, e era uma equipa que nós conhecíamos muito bem, aquilo que são as coisas boas e as coisas menos boas. Depois também eles, enfim, um pouco penalizados pelo campeonato deles estar parado, e eles têm muitos jogadores a jogar alguns a jogar no campeonato moçambicano, e que isso também os poderia penalizar um bocadinho nesta dupla jornada. Mas bom, fizemos a nossa análise, a nossa preparação, identificámos aquilo que eram pontos que nós podíamos explorar e aquilo onde eles também eram mais fortes. Dizer-te muito honestamente que na primeira meia hora tivemos alguma dificuldade, também por questões um bocadinho tático-estratégicas, pela forma como nós estávamos a pressionar e pela forma como eles estavam a construir, tivemos alguma dificuldade em acertar a pressão. Depois ajustámos e praticamente que Moçambique só acabou por nos criar perigo numa outra bola parada. Depois acabamos por fazer o nosso gol de bola parada, enfim, foi um autogol, mas também foi uma coisa que nós tínhamos identificado. A Moçambique tinha sofrido praticamente metade dos golos em bolas paradas, portanto era um momento do jogo que nós podíamos e que nós sabíamos que podíamos explorar. Eles tinham algumas dificuldades até individuais no ataque à trajetória aérea, alguns jogadores que não eram muito agressivos nas suas zonas, e acabámos por conseguir fazer um golo a partir daí. E acho que depois também não há problema nenhum em dizer isso, acabámos por, naqueles momentos em que a bola esteve mais perto da nossa baliza, também mérito do nosso guarda-redes e da nossa linha defensiva, que ajudou muito ali nas segundas bolas, mas tivemos também alguma felicidade nessas bolas que podia ter batido para um e bateu para o outro. Acho que também já agora dar aqui uma palavra ao Moçambique, porque acho que eles, muito honestamente, fizeram o jogo possível dentro daquilo que eram os recursos que também tinham, fruto das dificuldades todas que tiveram. Mas bom, do nosso lado, preparámos o jogo de forma muito completa, com os jogadores todos, e eles cumpriram um plano tático-estratégico à risca. Como tinha dito, tivemos alguma dificuldade ali na primeira meia hora em articular a nossa pressão lá mais em cima. A partir do momento em que acertamos, acho que o jogo ficou mais controlado, e depois acabámos no final. Acabou por ser justo esta dupla jornada e esta qualificação, acho que acabou por ser muito justo. Uhum. Eu vou avançar agora para a questão do Mundial, até porque vão começar, se não estou em erro, a qualificação para o Mundial no início de junho, e num grupo onde tem República Centro-Africana, Libéria e a poderosa seleção da Nigéria. O vosso objetivo é ir ao Mundial, ou seja, alimentam o sonho de marcar presença no Qatar? Olha, muito honestamente, a nossa abordagem é um bocadinho a mesma que tivemos na qualificação para a CAN, ou seja, competições diferentes, mas a mesma abordagem, que é: não vale a pena tu pensares nem em qualificações, nem sequer na jornada 2, sem teres a jornada 1 completa. E isto é muito uma questão de jogo a jogo, porque quando tu querias
expectativas sobre a floresta e esqueces-te um bocado de trabalhar na árvore, às vezes as coisas, enfim, acabas por estar a criar sentimentos e ilusões que não são reais, porque não é o teu dia-a-dia. Portanto, aquilo que nós sabemos temos a seleção do pote 1, que é a Nigéria, que é uma seleção poderosíssima, mas até se nós formos a olhar aquilo que foi a qualificação para a CAN, nós fizemos a seleção com quem nós fizemos mais pontos foi os Camarões, que fizemos 4 pontos, e a seleção com quem fizemos menos pontos até acabou por ser o Ruanda, fizemos só 2 pontos, que era a seleção teoricamente mais fraca do grupo. Portanto, o que eu estava a dizer de competições diferentes, mesmo a abordagem, é olhar para o adversário, analisar o adversário, tentar encaixar aquilo que é a nossa equipa, ou tentar encaixar aquilo que é a equipa deles dentro daquilo que é a nossa equipa, definir um plano estratégico muito claro que os jogadores possam identificar e cumprir, e a partir daí ver o que é que conseguimos jogo a jogo. Agora, claro que nós temos a ilusão de levar Cabo Verde uma primeira vez a um Mundial. Agora, sabemos que essa ilusão começa no dia 1 de estágio, no dia 2 de estágio, no dia 3, e tem que ser dia a dia esse trabalho. Não vale a pena pensar muito além do primeiro treino, do primeiro jogo, é ver o que é que conseguimos, sabendo que, como eu tinha dito, em África, nisso acaba por ser um continente muito particular, talvez diferente da Europa, que há viagens muito grandes, efetivamente, há diferenças climatéricas, de umidade, enormes, de país para país também, e às vezes o jogar fora em África acaba por ser muito mais complicado do que se calhar estar aqui em Portugal e ir ali ao lado da Espanha ou à França. Portanto, os jogos em África, principalmente, eu acho que os jogos fora também acrescentam aqui alguma dificuldade àquilo que à partida pode ser o valor individual dos jogadores quando tu olhas para a lista de uma determinada seleção. Portanto, olha, André, é um bocadinho, sim, temos essa ilusão, mas não vale a pena pensar além do primeiro jogo. Portanto, a nossa abordagem tem que ser exatamente igual àquilo que foi agora nestes últimos 2 jogos. Em relação à CAN, porque a CAN era para ser disputada neste ano de 2021, foi adiada para o ano de 2022, que já agora vai ser disputada entre 15 de janeiro e 28 de fevereiro de 2022. Como é que receberam, para introduzirmos esta questão da CAN 2022, como é que receberam esta notícia de que a CAN iria ser adiada? Olha, com muita naturalidade, porque há esta questão da pandemia que é central e que deve estar acima de qualquer atividade, qualquer profissão, qualquer competição. Portanto, naturalmente, a partir do momento em que esta pandemia é uma realidade, mais ainda nos países africanos que têm muito menos recursos, alguns, para controlar esta questão da pandemia e os testes e as vacinas e tudo mais. Portanto, foi uma decisão muito mais que razoável e nós acolhemos isso com toda a naturalidade do mundo. Enfim, foi um adiar. Felizmente para nós isso não foi um problema e lá estaremos. E partem para esta CAN com que objetivos? Olha, nós neste momento somos a 13ª seleção africana do ranking. Portanto, neste momento nós seríamos uma seleção do pote 3 no sorteio da CAN. Isto pode ser alterado pelos jogos de junho, porque nós temos os jogos de junho e só depois é que existe o sorteio da CAN. Portanto, aí pode haver alguma alteração no ranking que nos possa puxar para o pote 2. Cabo Verde, apesar de tudo, é uma seleção que quando foi à CAN teve alguma tradição e já teve uma passagem da fase de grupos. Portanto, como é natural, a nossa ambição é tentar chegar o mais longe possível, tentar fazer história, tentar que este grupo de jogadores seja ainda mais reconhecido e valorizado. Agora, é uma competição que acho que acima de tudo tem que ser para desfrutar e que os jogadores têm que sentir que quem vê o jogo e quem vê Cabo Verde a jogar retira prazer e sente orgulho, e por outro lado que os jogadores também se sintam valorizados.
independentemente dos adversários que possamos ter na altura. Claro que queremos também atingir resultados que deixem os cabo-verdianos orgulhosos. Agora, são competições muito curtas e às vezes sabemos que a bola entra do outro lado e não entra do teu, portanto aquilo que nós temos mesmo que tentar fazer é desfrutar da competição com responsabilidade, mas acima de tudo, quando tu e os cabo-verdianos estiverem a ver os jogos, que possam ficar satisfeitos com a qualidade de jogo e com aquilo que o país está a fazer numa competição continental. Caminhamos para o final desta nossa conversa e deixa-me perguntar-te sobre o jogador cabo-verdiano. Na tua visão, quais são os jovens cabo-verdianos que podemos ver em breve a dar o salto para a Europa, ou que já estão na Europa e podem dar o salto para patamares de top? Olha, nós temos... seria um bocado injusto não começar por estes jovens que temos chamado mais recentemente à seleção e que efetivamente são jovens em que nós acreditamos muito. Portanto, desde o Gilson Tavares, que está agora no Sub-23 de Estoril, o Vasco Lopes, o João Paulo, portanto, também está no Lessa, no Campeonato de Portugal. Portanto, nós temos o Telmo Arcanjo, que enfim, está no Tondela, mas ainda não é um jogador regular de Primeira Liga. É um jogador que vai entrando, vai tendo os seus minutos, mas portanto ainda é um jovem e nós acreditamos nós também com muito potencial. Portanto, esses jogadores mais jovens que nós temos chamado são efetivamente jogadores que nós acreditamos que, se a cabeça estiver no sítio, se forem bem acompanhados também, bem aconselhados, mas acima de tudo, se a cabeça estiver no sítio, porque a maior responsabilidade deve ser deles, acho que eles podem fazer uma carreira bonita pelos clubes e pela seleção. Depois, mais jovens, olha, no Campeonato de Portugal temos mais alguns jovens com origem cabo-verdiana, que nós também seguimos. Portanto, até à idade de 23, 24, temos alguns jovens na Liga Revelação. Tu também já falaste no Papalele há bocado. Existem vários. Existem também alguns jogadores que se calhar menos conhecidos aquilo que é o público português, mas que nós temos na Suíça, em França, na Holanda, também ainda com uma idade sub-23, que temos chamado e que podem também, enfim, ter um futuro bastante importante. Portanto, sem entrar aqui em nomes, porque também não acho muito justo estar a dizer uns e estar a deixar outros de fora, naturalmente. Acho que temos muito, e como eu te disse, tem sido um trabalho grande que temos feito. Temos uma base de dados enorme de jogadores entre os 16 e os 22, 23 anos que podem no futuro representar a seleção e fazer coisas grandes, e muitos deles têm muita qualidade, ou pelo menos têm muito potencial para se poder afirmar a um nível alto. Jovens em Cabo Verde, e não fugindo daí, eu diria que é quase cada rua que tu viras, tu consegues encontrar um menino que trata a bola de forma diferente e com qualidade, pelo menos naquilo que é a relação com a bola, qualidade técnica para poder entrar no futebol. Naturalmente que agora pelos campeonatos também estarem parados, existe muito maior dificuldade em identificar e em seguir aqueles que já tinham sido identificados. Mas como disse, é um trabalho que nós também fazemos internamente com vários observadores que temos nas várias ilhas. Portanto, sempre que aparece aí algum menino com condições de estar mais acima, nós pegamos rapidamente a observação mais atenta desse menino e, claro, naquilo que nós também pudermos ajudar o jovem cabo-verdiano a chegar a outro clube, nós também naturalmente tentamos fazer a nossa parte e tentamos que ele seja observado por clubes importantes na Europa, naturalmente. Mas é um processo e tu vais ver que em breve vamos ter muitos jovens cabo-verdianos a aparecer na seleção e com qualidade. E para terminarmos esta nossa conversa, gosto sempre de focar o final na questão pessoal. Portanto, quais são os objetivos que o Pedro Figueiredo, com quem estou a falar, tem aqui a curto e médio prazo? Olha, a curto e médio prazo, é claramente garantimos a presença na CAN,
portanto, é efetivamente participar numa competição como essa e poder desfrutar dela. Depois, naturalmente, que aparece esta qualificação para o Mundial e que acaba por ser, diria, quase que um sonho de qualquer pessoa, seja como jogador, como treinador, como médico, como fisioterapeuta, poder participar numa competição como um Mundial, que acaba por ser como uma competição, ou a competição mais importante do mundo a nível de seleções, pelo menos. Olhando aquilo que é a minha carreira, olha, eu tenho o sonho, sempre tive, desde sempre, de poder participar nas melhores competições do mundo, ou seja, mais do que querer chegar ali ou acolá, basicamente é ter a possibilidade de confrontar aquilo que é o nosso conhecimento de equipa técnica com aquilo que são os melhores treinadores, as melhores equipas e as melhores seleções do mundo. Portanto, esse é o meu grande desejo, é poder desfrutar um dia desses momentos. E, efetivamente, nós estamos a vivê-lo agora a nível de seleção, na medida em que nos qualificamos para a prova continental mais importante da África. Portanto, vamos ter a possibilidade de competir com as seleções mais fortes do continente, os treinadores mais fortes do continente, os jogadores mais fortes do continente, e depois veremos a nível mundial o que é que conseguimos fazer. Mas a nível de seleção, efetivamente, o meu desejo a curto prazo é continuar a colecionar experiências de um nível alto a nível competitivo e que, acima de tudo, sejam desafiantes. É um bocadinho por aí. Depois, olha, no futuro, como tu sabes, a carreira de treinador acaba por ter também uma variabilidade grande, isso logo veremos, mas para já retiro muito prazer deste dia-a-dia na seleção de Cabo Verde e de podermos estar envolvidos neste tipo de competições. Muito bem, e é assim que chegamos ao fim desta edição. Pedro, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e por esta conversa que para mim foi muito interessante e acredito para quem nos ouve também do outro lado tenham conseguido retirar aprendizagens e também conhecimento desta nossa conversa. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, André, um grande abraço, continuem. Do meu lado, olha, vou seguindo e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade da conversa, foi um gosto, foi um prazer e força, continua. É assim que chegamos ao fim de mais uma edição do Scott Talks, portanto, já sabem, continuem-nos a acompanhar e nós vemos-nos na próxima edição. Até lá, fiquem bem. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!